tratando do primeiro assunto com vocês, que é o assunto do Flamengo. Jorge Jesus, o técnico do Flamengo, deu uma entrevista em Portugal. Ele está em férias, só deve se apresentar com o Flamengo no próximo dia 22, mas vai, evidentemente, ficando na expectativa o torcedor do Flamengo, a montagem do time, do que vai acontecer, do que se imagina, daquilo que se pensa em termos de competição, e ele falou algumas coisas. Primeiro, ele começou falando, Mr. Jorge, a respeito se ele fica, se ele vai sair, a possível saída dele na metade do ano da equipe do Flamengo. Vamos ouvir. Eu não sei se vou continuar no Flamengo depois de maio. Até maio vou continuar. Isso não tenho a certeza quase absoluta. Só se aparecer aí com algum Real Madrid que faça como o Ranieri, chegar ao Flamengo e me compre. Chegar lá ao Flamengo, ao presidente do Flamengo, olha, a gente quer comprar o vosso treinador. E aí tu não podes fazer nada, não é? Mas vou ficar até maio. Porquê? E se eu quisesse sair, podia sair. Eu tenho uma cláusula de rescisão. Eu saio quando eu quiser. Não é? E o Flamengo também é a mesma. Se quiser, manda-me embora amanhã e paga-me 0, bola. Não paga nada. Não é? Portanto. Mas tu também podes sair sem pagar nada. Sim, também. Não, eu tenho que pagar alguma coisa, mas não é muito. Não é? Okay. Não, para um clube não é muito. E quero dizer o quê? A forma como estes adeptos do Flamengo me trataram, como o amor que eles demonstraram a mim, isso para mim é muito importante. Para mim isso é uma segurança para a minha decisão até maio. Bom, até maio. Né? Todo o carinho que ele recebeu, a manifestação da torcida, disse que até maio mantém a sua posição como técnico do Flamengo. Nada poderia ter saído no meio do ano. Nada de novo, mas deixou, assim, eu achei que ele foi muito claro. Até maio. Depois... Mas, ô Pascoal, isso é ruim? Contrato. Isso é ruim pro Flamengo, cara. Eu sou Flamengo, eu dou uma intimada no Jorge Jesus, claro, com educação. Tá bom. Não, mas é fato, bom. Dá uma intimada no Jorge Jesus e contrata o Jair Ventura nesse Não é o Jair Ventura, mas peraí. O Flamengo hoje é um time que é cobiçado por muitos treinadores. A maior parte dos treinadores aqui da América do Sul, se pintar uma proposta do Flamengo, vão balançar, óbvio que sim. Se o Sampaoli, que tava doidinho pra assumir o Flamengo, recebe uma ligação, ele vem hoje pro Rio de Janeiro. Então, querendo ou não... precisa ver, já tá aí. Então, mas é que tá, Pascoal, não sei se ele ainda permanece. Ele esteve no final do ano, agora não sei se ele permanece. Agora, o negócio é o seguinte, Pascoal, o Flamengo ele precisa de um técnico pro ano inteiro, não um técnico somente até maio. Deu super certo. Não, mas o Flavinho, o negócio é o seguinte, a gente não tem que pensar no curto prazo. O Flamengo é um time que ele tem que buscar um treinador para dirigir o time até o término do ano. Se começa o planejamento com o Jorge Jesus e depois troca o treinador, você quebra uma mentalidade futebolística até o final do ano. Chegada eu acho que o Flamengo deveria falar, Jorge Jesus, a nossa intenção é continuar com você. O contrato é até dezembro. Se for, ótimo. Se não for, passar bem. O Flamengo ele tem que buscar um treinador, Pascoal, que assuma o clube até dezembro. Porque se você, numa dessa aí, pinta uma proposta pro Jorge Jesus no meio do ano, lá em maio. Recebeu uma ligação, sei lá, do Liverpool. Vou pro Liverpool, um exemplo. Ele abandona o Flamengo no meio do caminho, Pascoal. Mas mesmo com o contrato até o final do ano, se aparecer um Liverpool no meio do ano, ele vai embora. Mas é que tá, você coloca uma multa rescisória, Sormani. Sim, tudo bem. Isso o Livre disse, tem uma multa que não é muito alta. Entendeu? Mas é que tá, o Flamengo ele precisa de planejamento, gente. Manter um treinador até isso maio. Isso eu concordo com você, mano. Tanto é que quando ele fez o contrato até a metade do ano, eu critiquei aqui. Falei assim, escuta, o Flamengo não devia ter feito isso. E se der certo, deu. Aí chega na metade do ano, ele vai embora? É um risco. Isso eu concordo com você. Agora, isso também não é garantia nenhuma de que, por exemplo, ele falou, chega um Real Madrid, chega um Liverpool, um Barcelona que tá precisando que o Valverde tá sendo contestado lá. Mesmo com uma cláusula alta, você vai ganhar dinheiro, mas a sua estrutura vai embora. Eu acho que o Jorge Jesus ele não vai receber uma proposta de um time de um alto escalão da Europa. Sabe por quê? Eles barram no idioma. Ele não fala inglês, ele não fala espanhol, mas ele espanhol não fala ele falou que não tem problema. Ele já disse isso. Quem disse que não tem problema? Ele falou, Jorge Jesus, não teria problema. Eu quero saber se o clube acha que não tem problema. O Guardiola, quando assumiu o Bayern, a primeira entrevista coletiva dele já estava falando alemão, gente. Isso daí, Sormani, você sabe muito bem. Tem peso. É uma barreira, cara. É uma barreira, porque quando você vai dirigir um clube em determinado local, principalmente um clube de alto escalão,
clube grande do futebol europeu, você tem que chegar falando a língua dos caras. Às vezes o cara só fala o idioma local. Por isso, também acho. A língua é a mesma. O inglês, talvez. Você fala um pressuposto lá e... Não, o Vanderlei teve problema. Não, o Vanderlei teve outro tipo de problema, não foi com a língua. O Vanderlei teve problema no negócio do treinamento em dois períodos. Também com a língua também. Teve problema. O Vanderlei só chegou tirando a cerveja e o vinho da concentração dos caras aí. Um time do Roberto Carlos. Mas a língua era um empecilho. Na largada. Você pensa de que forma? Você acha que até maio tá legal? Depois eu achei que o contrato, como todo mundo, foi feito até maio, porque ele tinha a pretensão de, quem sabe, na janela do meio do ano, voltar para a Europa. E aí ele faz o contrato dentro da conveniência dele, do técnico, né? Porque a temporada europeia começa ali no meio do ano. Então, eu acho que o Flamengo ali estava numa situação que não podia escolher muito, foi isso que foi sugerido a ele pelo técnico e fez. Deu muito certo. O que eu acho, gente, é que o Jorge Jesus, por que eu continuaria com ele, não daria intimada nenhuma, nada disso? Primeiro, a história de que o planejamento de um ano, tal, é um negócio super importante, ele é verdade, mas em alguns momentos ele é desnecessário, como a gente viu esse ano com o próprio Jorge Jesus. Ele chegou em julho, pegou o time e fez o que fez. Então, se chega um outro Jorge Jesus em maio, tem aí uma pausa de Copa América também? Não tem pausa. Não tem pausa nenhuma, não vai parar nada. Vai continuar. Mas não tem mais um mês de recesso. Mas para a Libertadores, por exemplo. Libertadores para. Então, mas é que tá, os outros campeonatos é o mais importante. em paralelo. Não, só os campeonatos no Brasil. Sim, os outros mas enfim, campeonatos. ainda tudo bem, mano, ainda que não pare. Chega um outro técnico bom, como o Jorge Jesus. Ficou provado pra mim no ano passado que um bom técnico com pouco tempo é capaz de fazer, ainda mais um time bom. Mas, ô Flavinho, você não pode fazer da exceção a regra. É verdade, isso eu concordo com você. A regra não é essa. Mas o Flamengo ele tem um orçamento muito alto. Qual clube brasileiro segue a regra? Qual clube brasileiro segue a regra do tal do planejamento? Nenhum. Talvez o Grêmio. Mas, ô Flavinho, quando você tem um orçamento do jeito que o Flamengo tem, ou do jeito que o Palmeiras tem... Não, mas não entendo. Só que é o seguinte, eu acho que são situações... A gente tem muitas situações padrão e tem situações de exceção. A situação do Jorge Jesus é uma situação de exceção. Mas vocês defendem, por exemplo, a adequação dos calendários. Você também é defensor, não é? De padronizar os calendários e adequar ao calendário europeu. Seria melhor para os Isso daí aconteceria justamente para preservar os clubes brasileiros, talvez de perderem jogadores aí no decorrer da temporada. Sim, com relação aí à minha mentalidade embasada no que eu estou falando a respeito do Jorge Jesus. Não, o que você está falando faz todo sentido, só que eu acho que o caso específico do Flamengo, do Jorge Jesus, é um caso muito excepcional, no sentido de ser um caso de exceção. Porque, de repente, o que acontece? Ele vai até maio, ganha o Campeonato Carioca, fica mais apaixonado ainda. Por que o Flamengo vai se livrar dele agora, tendo a possibilidade de chegar em maio, ele renovar? Então, mas pensa pelo lado negativo, dele ter a possibilidade de talvez contratar um treinador agora como um Sampaoli, que é um cara que demonstrou muita competência e no Flamengo talvez desse certo também. Pode ser. E aí ele fica apostando no Jorge Jesus. Não vai mudar. Maio, Jorge Jesus indo embora. A vida dele não vai mudar até maio. Não tem nenhum fato até maio que vai mudar. Nossa, se ele ganhou a Copa Interplanetária. Não tem, é o Campeonato Carioca. Eu sei, Sormani. Não tem nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que as grandes competições terminam em dezembro. Só que em maio pode não acontecer nada. Ele pode não receber proposta nenhuma. Sim. E aí ele vai fazer o quê? Mas o Flamengo não pode ficar na base do achismo, né? Mas isso aí que o Mano tá falando, isso eu concordo com ele. Agora, intimar é diferente. Aí intimar foi o termo que eu usei porque eu sou popular, eu sou povão. Eu coloco fala assim, olha, o Jesus, é o seguinte... Vamos estender esse contrato. Tem que dar até dezembro. A gente coloca uma multa só por garantia. Você sabe muito bem que essa multa aqui para clube europeu não significa nada, mas pra gente é uma garantia e tal. Isso sim. O que eu tô sabendo, recebi uma informação agora, é que o Flamengo ofereceu 8 milhões de euros por temporada, até o final dessa temporada pro Jorge Jesus. O que daria algo em torno de 2 milhões e 600 mil reais por mês. Caramba. 2 milhões e 600 mil reais. Então, uma proposta dessa ele fica, entendeu? Exatamente. É uma proposta que é difícil de receber até. Eu não sei se ele receberia essa proposta de um time, claro, que um Liverpool, um City, um Manchester. Mas esses times não precisam de técnico. Mas esses times não vão pegar ele, certo? Então você tem que pensar, o Barcelona paga? Paga. Real Madrid vai contratá-lo? O Zidane lá, eu acho difícil, tá? Terminou o primeiro turno junto com o Barcelona, só perde no critério de vitórias, então o Barcelona é o campeão do inverno. Mas tá lá, tá brigando, tá
Tá na Champions também. O Barcelona, mesmo com essas críticas em cima do Valverde, terminou o turno em primeiro lugar, classificou em primeiro lugar na Champions também. É difícil com a pressão. Na Alemanha, ele não vai. Na Itália, pode ser. Pode qual ser. time vale a pena? Então, né, exato. A Internacional acabou de contratar o técnico. A Juventus, idem. Esquece. Então, O Milan também. O Milan faz um campeonato horroroso. Não vai, Napoli. Hoje, trocar o Milan, trocar o Flamengo pelo Milan, eu não vejo grande coisa. Né? Vou morar em Milão, tá a Série A. O Milan não disputa nem Liga Europa. Existem outros fragmentos dessa entrevista dele, que é uma entrevista longa na CMTV, lá em Portugal, uma entrevista de quase 3 horas, e ele falou muita coisa a respeito de muitos assuntos. Né? Por exemplo, ele falou que o time do Flamengo está montando uma estrutura para ter um elenco. Só para chamar a sua atenção, isso é legal. Isso é uma das coisas mais espetaculares. Brasil e Itália, seleção de lendas. Atenção, os jogadores que participaram da decisão do Mundial de 94, Brasil e Itália, quinta-feira, 21h30, aqui nos canais Fox Sports. Lá em Fortaleza, lá no PV. Espetacular. Lá no PV. E vai jogar a rapaziada que esteve em campo mesmo. Quem tiver condições de jogar, vai jogar. Foram convidados jogadores italianos, virão, os jogadores brasileiros também. O Zinho vai estar lá, Ricardo Rocha vai estar lá. Então, Romário também confirmou presença. Então, você que é aí de Fortaleza, compre o seu ingresso para ir no PV. Vai ser muito legal. Que jogo sensacional para você rever essas lendas do futebol brasileiro. Quinta-feira, 21h30. Sensacional esse jogo aí para vocês acompanharem aí em Fortaleza. Combinado? Legal. Só pra gente chamar a atenção. Eu interrompi o seu raciocínio. Dá para retomar? Não, dá. Porque é o seguinte, o sonho que tem o Jorge Jesus, por enquanto, é um pouco distante. O sonho de dirigir uma equipe com condição de ser campeã europeia de Champions League. Está bem distante. O que hoje pode ser suscetível em relação a um time na Europa em termos de troca de técnico? Eu acho muito difícil que os grandes, o G10 que a gente coloque aqui no papel e fale, um desses aqui vão ser os campeões, ou um daqui vai sair como campeão da Europa. Talvez. Então você está achando que o Mr. Jorge está se supervalorizando? Eu acho que ele está ambicionando. Claro, ele tem todo o direito de ambicionar treinar um time europeu de grande porte. A questão é, talvez os times hoje estejam com situações mais definidas em relação aos seus técnicos. Se a gente for colocar um time que talvez possa trocar de técnico no final da temporada, se não concluir o projeto, é o Paris Saint-Germain, que também contrata. E o mercado francês é muito aberto ao mercado português. O Mônaco trocou de treinador agora, e o treinador era português. Tem muito técnico português trabalhando na França. E talvez o Paris Saint-Germain com o Tuchel, caso ele não consiga esse sucesso de ganhar a Europa, eu acho que esse ano até tem chance de novo, mas pode ser que haja uma troca no comando. E aí, quem sabe o nome do Jorge Jesus seja lembrado. Na França? No Paris Saint-Germain. Mas então, esse é o grande problema, gente. Ele também não domina o francês. E ao contrário do espanhol... Sim. O jogador brasileiro lá... Não, mas aí tem uma coisa, Sormani, tem muito técnico português trabalhando na França. Não, mas vocês viram que o Leonardo falou pro Neymar, né? O Neymar conversando esses lá portugueses que trabalham na França falam francês. Claro, não, eu tô dizendo que assim, é um mercado menos... Exigente. Menos exigente em relação ao idioma. Claro que é importante e deve ser dever de qualquer cidadão que é um gestor de futebol falar francês. É muito importante. Falar a língua, não tenha dúvida. Eu acho que o técnico tem que ser o cara que fala a língua local. Seja ele nativo ou não, porque ele vai comunicar, é o gestor da equipe, não adianta. O gestor da equipe tem que falar a língua universal daquele time, não vai ter jeito. Né? Agora, você entende que ele fica ou que ele saia em maio? Porque você entendeu de que forma essa declaração dele? Pascoal, deixou uma porta aberta? Pascoal, eu acho que ele deve renovar em maio sem multa. Até o final do ano. Renova sem multa porque o Flamengo sabe que a qualquer momento uma proposta dessa vai tirá-lo daqui. Mas ao mesmo tempo, Flamengo, ou não, claro, mas eu acho pouco provável, por enquanto, né, analisando como é que tem sido esse rumo do futebol europeu por enquanto, de uma troca muito importante de comando técnico por lá.